Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Konosuba, o Rei das Trapaças. Parte 3. Capítulo 26. Negociação. Sua expressão. Você já viu o Sr. Volbaz antes? Não, eu nunca vi antes. A trêmula Yunin, sob o olhar distorcido de Megumin, que não se sabia se era um pedido de ajuda ou uma ameaça, finalmente deu uma resposta satisfatória. É mesmo. Talvez porque a interação anterior deles tenha sido bastante boa, Roshi não duvidou dela. Apenas disse frustradamente que azar eu ainda achei que vocês poderiam ter visto, já que ambas também saíram da Vila dos Demônios Carmesins. Vendo que Roshi tinha acreditado, Megumin também se sentiu aliviada. Então sentiu sua cabeça ficar mais leve de repente. O chapéu de maga que sempre usava foi subitamente retirado por Sato Hikaru. E então o gato preto chamado Shomuzuki, que sempre dormia silenciosamente em sua cabeça, foi beliscado atrás do pescoço por Sato Hikaru e trazido para a frente do Roshi. O gato preto de quem você está falando parece com isto? Sim, certo, parece exatamente. Sr. Volbaz. Acenando a meio caminho, Roshi reagiu de repente e estendeu as mãos animadamente, querendo tirar Shomuzuki das mãos de Sato Hikaru. Contudo, Sato Hikaru, que tinha sido muito cooperativo antes, puxou Shomuzuki de volta subitamente e esquivou-se das garras do Roshi. Humano. O que você quer dizer com isso? Vendo a ação de Sato Hikaru, a aura do Roshi mudou. Aqueles músculos semelhantes a Jade contorceram-se e suas asas se abriram ligeiramente. Sua imagem mudou de um demônio com quem era fácil conversar para um demônio pronto para explodir a qualquer momento. Não fique tão ansioso, embora eu não faça ideia do porquê você está procurando o clone de Volbaz, e o que você pretende fazer depois de encontrá-lo. Existe algo que preciso te dizer. Sato Hikaru balançou Shomuzuki em sua mão, fazendo-o resmungar de insatisfação, e disse com um sorriso. Este pequeno sujeito agora se chama Shomuzuki, e é o familiar de Megumin. Não é ruim você simplesmente querer levá-lo embora sem dizer nada? Ao ouvir as palavras de Sato Hikaru, Roshi olhou solenemente para Megumin. Embora seja um clone que perdeu seu poder, ser capaz de assinar um contrato de familiar com o Sr. Volbaz. É por isso. Colocando Shomuzuki de volta no topo da cabeça de Megumin, Sato Hikaru abriu as mãos e disse, se você quer levá-lo embora, precisaria obter o consentimento de Megumin. Entendo. Para ser sincero, eu também não queria confrontar o clã dos demônios carmesins agora. Após ouvir isso, Roshi não a roubou imediatamente e em vez disso, apenas olhou para Megumin. Então, jovem dama do clã dos demônios carmesins. O que você quer de mim antes de estar disposta a me entregar o Sr. Volbaz? Força, magia, conhecimento, riqueza. Como um demônio de alto nível, meu tesouro pode ser considerado não tão ruim. Sato Hikaru deu um lembrete no momento certo. Esta troca, se você a fará, como você a fará, tudo depende do que você quer. Após falar, Sato Hikaru deu um passo para o lado, desembainhou a lâmina em sua cintura e começou a limpá-la. O significado é muito claro. Se Megumin realmente não quisesse entregar Shomuzuki, e não quisesse trocar esse gato preto por Glória, então este gato seria protegido por Sato Hikaru. Com o cenário da floresta destruída, as palavras de Sato Hikaru deram a Megumin um senso de segurança suficiente. Senhor Sato, isso está bem? Nesse momento, Yunin aproximou-se cautelosamente de Sato Hikaru e perguntou em voz baixa, aquele é um demônio, pode ser confiável? Quanto a isso não há necessidade de se preocupar, desde que o contrato seja acordado, demônios são muito mais confiáveis do que humanos. Isso mesmo, demônios não quebram um contrato. Embora Yunin tivesse baixado a voz, a essa distância, Roshi ainda podia ouvir o conteúdo de sua conversa. Já que vocês não conseguem fazer uma escolha, por que não tentam minha proposta? Desde que vocês me entreguem o Sr. Volbaz, eu partirei imediatamente. Você está tentando nos ameaçar? Erguendo as sobrancelhas, Sato Hikaru perguntou interessado. Então, se recusarmos a troca, o que você fará? Então não há outra escolha. Enquanto falava, Roshi bateu suas asas levemente. A forte pressão do vento fez com que tanto Megumin quanto Yunin ficassem instáveis. Apenas Sato Hikaru permaneceu ali de forma estável, olhando para o demônio que já havia voado e olhava para os três de cima. Embora eu não queira tomar medidas contra o clã dos demônios carmesins por causa daquele pequeno diabo, irmãozinho, você não é um membro do clã, certo? Além disso, erguendo seus dedos em direção a Axel que podia ser visto à distância, Roshi inclinou a cabeça. Axel é uma cidade de novatos, certo? Como esperado de um demônio. Sato Hikaru não pôde deixar de suspirar ao ouvir isso. Não apenas você mirou em mim, você até ameaçou as pessoas inocentes em Axel também. Que coisa desprezível a se fazer. Se possível, eu também não queria que as coisas escalassem para isso. Além disso, é apenas uma proposta comercial da minha parte. Contra o comentário de Sato Hikaru, Roshi não deu atenção. Simplesmente explicou e olhou para Megumin novamente. Jovem dama, se você tiver alguma proposta de troca, você também pode apresentá-la. Considerando que você é membro do clã dos demônios carmesins e também cuidou do Sr. Volbaz por um tempo, eu concordarei com elas, desde que não seja muito excessivo. Capítulo 27. Adicione mais. Desde que as condições não sejam muito exorbitantes, eu concordarei. Como demônio para Roshi ser capaz de dizer tais palavras, foi algo muito sincero. Se fossem outras pessoas, antes de iniciar um negócio, teriam socado a outra parte uma vez e se sobrevivessem, falariam do resto. Além disso, as condições de troca não seriam impostas pela outra parte. Na maioria das vezes, teria ocorrido como ele disse agora há pouco, o modelo onde Sato Hikaru e Axel estavam sendo ameaçados. O fato de ele estar disposto a não atacar antes de falar educadamente e também permitir que Megumin elevasse suas condições mostrava que a consideração pelo rosto de Komeko para Roshi era imensa.
Diante de uma oferta tão generosa, Megumin respirou profundamente e deu um passo à frente com olhos firmes. A última pessoa que disse isso para mim foi Arnis. Aquele demônio planejou gastar 300 mil para comprar Shomuzuki de mim. Arnis é? Entendo. Ela encontrou o Sr. Volbaz um passo à minha frente. Acenando com a cabeça, Roche também entendeu e falou diretamente. Como o Sr. Volbaz ainda está com você, o negócio fracassou? Não, eu concordei. Mas algo aconteceu no final, e a troca falhou, mas isso não é importante. Acenando com as mãos em sua própria túnica de maga, Megumin zombou de forma imponente. O importante é, você sabe o que aconteceu com Arnis? Falando nisso, ouvi dizer que aquele sujeito foi derrotado por alguém, foi você? Isso mesmo. Ao ouvir a admissão de Megumin, Roche também entendeu suas determinações. Sua aura começou a aumentar, tendo se preparado para atacar a qualquer momento. Mas quando recordou o pequeno diabo na vila, Roche finalmente confirmou mais uma vez. Então você se recusa a me dar o Sr. Volbaz, correto? Não. No entanto, a resposta de Megumin foi além da expectativa do host. Sem esperar pela sua pergunta, viu Megumin abraçar Shomuzuki. Depois de ponderar por um momento, ela disse confiantemente. O que eu quis dizer foi, você precisa pagar mais. Host, Sato Hikaru, como esperado de você. Union, Megumin. Comparada ao host que não entendia Megumin, e Sato Hikaru que não se importava com a afiliação de Shomuzuki, Union ficou atordoada por um momento. Quando reagiu, correu imediatamente para Megumin e puxou suas bochechas. Você é porque vendeu Shomuzuki por tão pouco dinheiro. Isso não é pouco. Os 300 mil anteriores já eram bastante, desta vez podemos conseguir ainda mais dinheiro. Você, ao ouvir Megumin dizer esse tipo de coisa, Union empurrou Megumin para o chão imediatamente. Você a criou por tanto tempo. Você não se importa com Shomuzuki de jeito nenhum? Ei, desça rapidamente. Afinal, ela perdeu no departamento de crescimento. Sendo mantida no chão por Union, Megumin não conseguiu se libertar. Ela só pôde convencer a irritada Union com palavras. Claro que me importo com Shomuzuki, é meu precioso familiar. De fato, podia-se ver o quão importante Shomuzuki é para Megumin. Sato Hikaru, que adorava ver mulheres lutarem, ficou de lado e atiçou ainda mais o fogo. Afinal, é exatamente como Megumin disse, precisa pagar mais dinheiro. Ah, Megumin, o seu carinho por Shomuzuki vale tão pouco. Pessoa não relacionada ali, fecha a boca. Aproveitando a chance para repreender Sato Hikaru, Megumin bloqueou com força o ataque de Union, e também explicou ao mesmo tempo. É porque eu me importo com ele que o deixei voltar para onde ele pertence. Além disso, você sabe quanto dinheiro gastamos desde que chegamos em Axel? Quanto dinheiro nos resta? Quando Megumin mencionou as despesas de viagem, Union sentiu um pouco de culpa. Porque desde que chegaram a Axel, embora ambas usassem sua própria maneira de procurar colegas de equipe, por causa de suas inseguranças sociais, ela não conseguia encontrar um colega de equipe, até o número de pessoas com quem falava não era grande. Como Megumin era uma arquimaga, havia muitas pessoas que a convidavam. Mas depois que as informações sobre ser capaz de usar apenas magia de explosão e não ter intenção de aprender outra magia vazaram, agora, sempre que Megumin se aproximava do quadro de missões, aqueles grupos que postavam vagas removiam o aviso imediatamente. Era quase como ser odiada como um fantasma. Nessa situação, ambas eram incapazes de completar qualquer missão, e os fundos de viagem apenas saíam sem retornar, tanto que o fundo do baú quase podia ser visto. Megumin, que estava sendo segurada por Union, claramente sentiu suas dúvidas e apressadamente bateu no ferro enquanto estava quente. Depois de ficar sem dinheiro, você não quer ser como aqueles aventureiros que passam a noite no estábulo, certo? Mas não formamos um grupo com o Sr. Sato? Se for sobre despesas de viagem, contanto que completemos algumas missões, a situação vai mudar. Você é honesta demais. Como Megumin, que tinha encontrado um ponto fraco, poderia deixá-lo passar tão facilmente? Ela tomou a liderança e intimidou Union, que tinha pouca confiança para começar. Então, Megumin aproveitou a oportunidade para contra-atacar, escapou da garra demoníaca de Union e olhou para ela condescendentemente. Você e aquele sujeito estão atualmente em período de experiência, quem sabe qual será o resultado final, se no final vocês forem incompatíveis. Você quer que Shomuzuki nos siga para viver uma vida difícil no estábulo. Não chegará a esse ponto. Vendo Union sendo muito abalada, Megumin imediatamente mostrou uma expressão gentil e segurou a mão de Union. Se realmente nos importamos com Shomuzuki, então devemos enviá-lo para alguém que possa cuidar dele adequadamente. Megumin, desculpe, eu entendi você errado. Bem quando Union estava perdida nas palavras sinceras de Megumin, Sato Hikaru, que estava de lado, soltou uma voz em um momento inapropriado. Se você está preocupada com isso, então não há necessidade de se preocupar, estou muito satisfeito com o caráter e a força de Union. Então o período de experiência está completo. Após falar, Sato Hikaru ignorou Megumin, cuja expressão tinha enrijecido, e adicionou outra frase. A propósito, ainda tenho dinheiro suficiente. Pelo menos o suficiente para o grupo cuidar de um gato. Quando Union, que estava prestes a ser convencida por Megumin, ouviu suas palavras, ela ficou surpresa e curvou-se profundamente para Sato Hikaru. Obrigado, Sr. Sato. Por favor, guie-me no futuro. Terminando de falar, ela olhou para Megumin novamente. Megumin, você ouviu isso? O Sr. Sato está disposto a nos ajudar, então não há necessidade de se preocupar com Shomuzuki vivendo uma vida difícil conosco mais. No entanto, em contraste com a animada Union, Megumin franziu os lábios com desagrado. Que sujeito intrometido. Capítulo 28, Luta. Maldito sujeito intrometido. Ah, Megumin, você na verdade só quer vender Shomuzuki, certo? Certo. Sendo segurada pelo ombro e sacudida por Union, Megumin só pôde implorar por misericórdia desesperadamente e tentar um ataque surpresa. Pare. Eu sei,
Vou recusar a oferta e não venderei Shomuzuki, então pare rapidamente, meu cérebro ficou tonto com o balanço. Olhando para as duas pessoas barulhentas, Sato Hikaru sorriu levemente, virou a cabeça para Roshi e disse, você ouviu, certo? Então, o que você vai fazer? Já que esse é o caso, só posso ofender você. Roshi olhou para Sato Hikaru, que estava de pé, e uma chama mágica começou a se formar em sua mão. Contanto que eu te derrote e te troque, acho que elas não recusarão. Bem, acho que o Nil não recusará, mas quanto a Megumin, pode não ser o caso. Falando de forma bastante autoconsciente, Sato Hikaru entregou convenientemente seu cajado para Yunin. Este cajado é o presente de boas-vindas pela sua entrada. Yunin, que tinha parado de fazer alvoroço quando Roshi e Sato Hikaru começaram a se comunicar, pegou apressadamente o cajado que Sato Hikaru jogou nela e olhou preocupada para Sato Hikaru, dizendo, mas senhor Sato, está é sua arma, certo? Aquele cajado não é minha única arma. Enquanto falava, Sato Hikaru puxou uma espada do tesouro de sua cintura e encarou Roshi, que voava no ar. Antes de começarmos, ainda há algo que precisa ser esclarecido. Se eu te matar, não afetaria o contrato entre você e Komeko, certo? Interessante, mas é uma preocupação inútil. Roshi no céu zombou e disse com bastante orgulho, nós, demônios, não morreremos tão facilmente. Mesmo que sejamos derrotados, seria apenas uma perda de físico, e então retornaríamos ao inferno. Contanto que sejamos convocados, apareceremos novamente. Entendo então. Antes que ele terminasse de falar, a figura de Sato Hikaru tinha desaparecido de seu lugar. Roshi arregalou os olhos com espanto e sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer. Ele originalmente queria continuar a aumentar a distância, mas ouviu de repente um som de quebra de ar vindo de trás e mergulhou apressadamente para baixo. Mesmo assim, o movimento do Roshi ainda foi um pouco lento demais. Sentiu apenas um tremor em um de seus chifres. Depois que pousou no chão, fixou sua direção e olhou para o céu novamente, viu Sato Hikaru segurando uma espada em sua mão, enquanto a outra segurava um chifre de aparência familiar, e ria dele. Então, entregarei pessoalmente este chifre para Komeko desta forma. Você pode partir com tranquilidade, certo? Como a velocidade de um humano pode ser tão rápida? Poderia ser devido a algum artefato? Se você menciona artefatos, então eu de fato uso um. Na verdade, no momento daquele movimento, Sato Hikaru tinha usado imediatamente o artefato, botas de fase, em seus pés, e movido-se imediatamente em diferentes fases. Como não estava no mundo real, não havia parede entre os movimentos. Ele também não era restringido pela lei do mundo real, não havia nada como fricção ou resistência como resultado. O aumento na velocidade e explosividade foi muito surpreendente. No entanto, infelizmente não tenho o mau hábito de explicar minha habilidade para outras pessoas, além disso. Antes que terminasse de falar, a figura de Sato Hikaru desapareceu novamente. Desta vez Roshi, que tinha experimentado isso, virou-se sem hesitação e socou. Bem, um som surdo de colisão foi ouvido. A força do Roshi era enorme, tão enorme que poderia facilmente perfurar aço. Embora tenha atingido a lâmina de Sato Hikaru, no final, foi limitado à lâmina apenas. Não apenas Sato Hikaru não foi socado para longe, ele até parecia relaxado e inclinou a cabeça com um sorriso. Além disso, nessa velocidade, mesmo se eu não usasse o artefato, ainda poderia alcançá-la. Mais uma coisa, embora sua força seja bastante boa, no entanto. Erguendo a cabeça e olhando para o braço do Roshi que estourava com veias enquanto continuava a adicionar mais força, Sato Hikaru sorriu e levantou sua perna. E então deu um passo à frente uma vez, depois duas. Isso é impossível. Roshi obviamente tinha ambas as pernas firmemente pisadas no chão. Ainda assim continuava sendo empurrado para trás junto com o avanço de Sato Hikaru. Vendo essa cena, as três visões do Roshi sobre toda a sua vida de demônio estavam quase quebradas. Tudo bem se você é rápido, mas também ter uma força estranha que até mesmo um demônio do tipo força como eu não pode igualar. Isso definitivamente não poderia ser uma força que pode ser possuída por humanos. O físico humano nunca pode atingir esse nível. Bem, o mundo é tão grande, tudo é possível. Era uma mentira. Na verdade, era devido às trapaças coletadas de Aqua. Havia várias trapaças que aumentavam a força, como força monstruosa, fortalecimento muscular, temperamento corporal. No entanto, não se sabia se o nível de trapaças dado aos heróis era insuficiente ou algo assim. Em suma, excluindo quaisquer efeitos externos, se focássemos apenas na força física, a força atual de Sato Hikaru era na verdade apenas um pouco menor que a do Roshi, que era um demônio especializado em força. Mas, além das várias trapaças, ele também tinha um monte de equipamentos. Até entre os anéis usados em seus dedos, havia 2 tipos com aumento de força, então a proteção de pulso também fornecia alguns aprimoramentos. Havia também as armaduras. Com tudo combinado, a força de Sato Hikaru tinha dobrado. Portanto, até um demônio como Roshi que se especializava em poder, só poderia ser esmagado por Sato Hikaru sob o efeito de vários talentos e estava armado até os dentes. Maldito! Não pense que só porque você é mais forte que eu serei derrotado. Capítulo 29. Aprendendo a lutar como um protagonista. Não pense que pode me derrotar apenas por ser mais forte do que eu. Com um rugido furioso, Roshi recuou seu punho, girou o corpo sobre os pés e avançou diretamente para a lateral de Sato Hikaru. Sua outra mão ardia em chamas intensas, desferindo um golpe veloz contra a nuca desprotegida do rapaz. O grande possui uma experiência de combate que não pode ser comparada à de meros humanos. Bem, Sato Hikaru sentiu que aquele soco foi um pouco forçado. As mãos que seguravam a espada estavam envoltas em chamas, mas, felizmente, ele possuía diversos bônus ativos, como resistência ao elemento fogo, maestria elemental e corpo elemental. Como resultado, não sofreu nenhum ferimento.
Na verdade, os pensamentos do Roshi estavam corretos. Embora Sato Hikaru possuísse uma vasta coleção de vantagens, como o talento de santo da espada, mestre de combate e outras habilidades do gênero, a maioria delas era do tipo crescimento. Isso permitia que ele aprendesse técnicas muito mais rápido e tivesse uma compreensão superior. Entre elas, técnicas oculares como o olho do estigma permitiam que ele copiasse e aprendesse magias diretamente. Contudo, para aprender novas magias ou técnicas complexas, ele precisava vê-las em ação ou ter experimentado o impacto delas em primeira mão. Entretanto, desde que Sato Hikaru foi transmigrado para este mundo até o momento, ele nem sequer presenciara uma batalha real, muito menos participará de uma. As poucas ações que tomou foram meramente utilizar magias que acabará de aprender para realizar bombardeios à distância. Portanto, para o Sato Hikaru atual, o combate corpo a corpo era, de fato, o seu ponto fraco. Com menos de 3 rodadas contra Roshi, Sato Hikaru fora forçado a uma situação perigosa, dependendo apenas de seus atributos superiores para mal conseguir suportar o ataque avassalador da entidade. Hahaha. Humano, você viu? A batalha não é apenas sobre força bruta. Se não fosse pelo fato de que o item um cavaleiro não morre de mãos vazias saiu da caixa misteriosa em vez de maestria em armas eternas, seria você quem estaria gritando agora. Sato Hikaru, que se adaptara gradualmente ao ritmo, deu um sorriso de desdém. Além disso, você não acha isso estranho? O quê? Porque alguém que claramente não é bom em combate próximo largaria seu cajado e magia para lutar usando uma espada contra você. O que você quer dizer com isso? O coração do Roshi afundou ao sentir vagamente que algo estava errado. Ele cerrou os dentes e explodiu em força para repelir a espada de Sato Hikaru, desferindo um soco em direção à cabeça do rapaz. Não importa qual seja o seu plano, já é tarde demais, você definitivamente não pode bloquear este golpe. Impossível. 2 sons abafados foram ouvidos. Roshi olhou para Sato Hikaru, que permanecia imóvel no mesmo lugar, e disse com incredulidade: como você pôde bloquear aquele ataque? Você disse que era o último soco, mas na verdade foi uma finta. O golpe fatal verdadeiro veio do joelho, um verdadeiro demônio. Abandonando a espada, ele bloqueou facilmente o soco que visava sua cabeça com uma mão, enquanto a outra pressionava o joelho do ataque surpresa. Quantos mais você tem esse tipo de movimento inesperado? Seu sangue começara a ferver sob o efeito do talento berserker. Seu corpo inteiro liberava calor. Sato Hikaru, cujo espírito de luta atingira o auge, levantou a cabeça e olhou para Roshi, exibindo um sorriso que parecia amigável, mas que para os outros surgia como o sorriso de um demônio feroz. A seguir, eu me incomodarei em pedir que demonstre esses golpes para mim mais uma vez. Demônio de alto nível. No momento em que as palavras foram ditas, Sato Hikaru avançou para o combate corpo a corpo, esmagando Roshi contra o solo a vários metros de distância, mudando de direção imediatamente para chutar o oponente sob as costelas. Não é o suficiente, você pode ser mais rápido, certo? Desgraçado. Não me subestime. Roshi jamais imaginou que em menos de 10 rodadas, a situação da batalha mudaria drasticamente. Ele passou de agressor para o lado sendo suprimido. A criatura rugiu irritada. Abandonando completamente a defesa, ignorou os ataques de Sato Hikaru e respondeu com socos ainda mais velozes. Comparando força física, como grande eu poderia perder para um humano? Isso mesmo, é assim que deve ser. Devido à grande diferença de tamanho, Sato Hikaru foi arremessado a dezenas de metros ao receber o ataque, mas não se preocupou. Em vez disso, cerrou o punho com crescente empolgação. Essa sensação de melhoria contínua é verdadeiramente incrível. Enquanto falava, Sato Hikaru aparecerá novamente ao lado do Roshi. Desta vez, ele havia abandonado parte dos aprimoramentos de seu equipamento, mantendo sua força em um nível similar ao da entidade, para que pudesse obter mais experiência em combate real. Neste momento, o Sr. Sato parece muito assustador. Aquele cara, ele realmente tem esse lado? A princípio, Yunin e Megumin, que observavam ao lado, estavam preocupadas com Sato Hikaru desde que ele largara o cajado e trocara pela espada. Mas vendo Sato Hikaru atual, que estivera em leve desvantagem no início, estabilizar a situação e até suprimir o demônio após abandonar a arma, sentiam-se bastante confusas. No entanto, Sato Hikaru não tinha intenção de prestar atenção aos pensamentos delas. Naquele momento, ele estava totalmente imerso na batalha. Com o suporte de vários talentos de crescimento e olhos mágicos, Sato Hikaru agia como uma esponja seca, absorvendo nutrientes freneticamente conforme a batalha progredia. Capítulo 30. O QI de Aqua ataca novamente. Para um gênio, a batalha era o melhor treinamento. Para um protagonista, superar limites durante o combate era algo natural. Qual protagonista não supera seus limites uma ou duas vezes, contra-ataca e derrota diversos inimigos de alto nível? Caso contrário, seria vergonhoso dizer que ele é um protagonista. Sato Hikaru pensou originalmente que também teria esse tipo de experiência. Infelizmente, conforme o número de rodadas aumentava, percebeu que pensara demais. Ou talvez fosse porque ele ativara truques demais. Em termos de combate, ele começara do zero, mal conseguindo acompanhar os ataques do Roshi. Ao longo da luta, como uma esponja seca, foi preenchido até o limite. Além disso, com o aumento da experiência, a facilidade com que ele lidava com os ataques tornou-se evidente, enquanto seu contra-ataque se tornava mais ágil. Já Roshi, completamente enfurecido, não apenas não se conteve, como abandonou a defesa para atacar Sato Hikaru, tornando cada golpe mais veloz. Os dois trocavam dezenas de socos por segundo, movendo-se até parecerem apenas vultos. O ar comprimido pelas trocas explodia em ondas de choque.
No entanto, embora Roshi fosse um demônio de alto nível comparado a Sato Hikaru, que usava vantagens ilimitadas, havia um limite para seu poder. Após 20 rodadas, Sato Hikaru começou a contra-atacar. Após 50, a velocidade e força do demônio atingiram o pico. Após 60, Roshi começou a perder terreno. Quando chegaram a 80 rodadas, os ferimentos no corpo do demônio aumentaram e sua condição declinou. Ao atingir 90, Roshi falhou em recuar o pé a tempo e teve o joelho direito quebrado por Sato Hikaru. A partir dali, a derrota era inevitável. No 93º Rad, o ombro esquerdo foi perfurado. No 95º, o braço direito foi quebrado e a perna esquerda foi esmagada por Sato Hikaru. Você perdeu. Quando a condição do Roshi declinou na 80ª rodada, Sato Hikaru saíra do estado berserker. Ele estava diante do demônio, cujos 4 membros estavam quebrados, deitado na cratera da floresta arruinada pela magia de explosão. Sato Hikaru deu um longo suspiro. Obrigado por me ensinar a lutar, embora não tenha sido sua intenção. Ah, jamais pensei que um monstro como você apareceria. Monstro? Olhando para suas próprias mãos repletas de poder, Sato Hikaru fechou os olhos e recordou a versão aprimorada de si mesmo no dia anterior. Talvez você realmente me veja como algo forte quanto um monstro. De fato, se o meu eu de ontem soubesse que cresceria a este ponto em apenas uma batalha, eu também me sentiria um monstro. Após comparar cuidadosamente o seu eu de ontem com o atual, Sato Hikaru olhou para o céu. Anteriormente eu não entendia o significado de que quanto mais se aprende, mais se percebe a própria ignorância. Mas agora que me tornei mais forte, compreendi minha própria fraqueza. Balançando a cabeça, ele não quis continuar o tópico, persuadindo o demônio. Para um demônio, esse ferimento não deve ser fatal, mas agora você foi derrotado. Da mesma forma, darei atenção àquela garotinha e não o matarei. Desde que desista de procurar o outro corpo de Volbaz e deixe Axel, isso será o bastante. Você também conhece aquele pequeno demônio? Ah, não esperava que no final, eu dependeria da reputação daquela criança para sobreviver. Você não notou? Vendo o Roshi confuso, Sato Hikaru, que estava emocional agora há pouco, sorriu de forma divertida. Recorde com cuidado. Você não sente que a garota que abraça o outro corpo de Volbaz parece com Komeko? Ah, então é isso, elas são irmãs. Após a lembrança, Roshi entendeu a resposta e disse emocionado. Parece que ambas as irmãs são pessoas muito importantes. De fato, a irmã mais velha contratou a outra metade do corpo do deus maligno como familiar, enquanto a irmã mais nova contratou o servo do deus maligno. Isso deve ser algum tipo de destino. Sato Hikaru disse seriamente ao Roshi. Então, qual é sua escolha? Continuar a luta e ser morto por mim, ou desistir de Volbaz e retornar à Vila dos Demônios Carmesins para esperar a criança crescer? Como derrotado, eu teria escolha. Eu irei. Purificação divina. Ah, por quê? Vendo Roshi, já gravemente ferido, derreter lentamente em dor e confusão sob a luz sagrada, transformando-se em pó, Sato Hikaru quis perguntar o porquê. A batalha terminara, ambos os lados haviam selado a paz, o chefe havia escolhido se arrepender. Por quê? Virando a cabeça para a direção de onde veio o ataque, ele viu uma figura azul saindo da terra com o rosto cheio de poeira. Wanhara. No final, ainda foi purificado por esta deusa, certo? Enquanto espanava a terra que a cobria após ser arremessada pela magia de explosão, ela se exibia enquanto olhava o local onde Roshi desaparecera. Você merece. Escória demoníaca como essa deveria voltar para o inferno. Aqua. Capítulo 31. Demônio carmesim não precisa de banheiro. Vala, por quê? Gritos familiares, figuras familiares, movimentos familiares. No entanto, nada disso fazia Sato Hikaru sentir compaixão. Ele era como uma pedra sem emoção, observando silenciosamente Aqua rolando no chão com as mãos na cabeça, recitando mentalmente o mantra das 6 palavras. Verdadeiramente. Enquanto enfrentava Roshi, não era como se ele não tivesse pensado onde Aqua estava. Mas após considerar os atributos físicos de Aqua, tinha certeza de que ela não seria morta pela magia de explosão jogada aleatoriamente. Seria mais provável que ela estivesse atordoada pela explosão e, no máximo, se sua má sorte aparecesse, seria enterrada viva. Afinal, uma verdadeira deusa não morreria tão facilmente, seria fácil recolhê-la após o negócio ser concluído. Contudo, o resultado foi verdadeiramente inesperado. Essa deusa inútil que fracassa mais do que obtém sucesso. Ela não acordou em nenhum outro momento, apenas escolheu justamente quando ele terminara com o chefe. Pior ainda, logo após ele ter realizado com sucesso o jutsu de conversa do protagonista e conseguido fazer uma lavagem cerebral no oponente. Essa criatura acordou, disparou uma purificação divina e limpou todo o trabalho duro de Sato Hikaru. Eu obviamente não fiz nada de ruim, e até matei um demônio, porque ainda estou sendo punida. Não fez nada de ruim. Ouvindo o choro de Aqua, a raiva de Sato Hikaru atingiu o topo novamente. Você sabe que tipo de pessoa eu mais odiava na minha vida? Ele não usou feitiço de contenção, correu até a Aqua e agarrou seus ombros, sacudindo-a ferozmente. Aquele é um demônio de alto nível super perigoso. Eu deixei de lado aquela recompensa enorme e a experiência por causa de uma garotinha. E qual foi o resultado? Você apareceu e simplesmente roubou a morte. Eu jurei um juramento antes. Nesta vida, matarei cada ladrão de mortes que encontrar. Vala, me desculpe. Desculpe Vendo Aqua ser sacudida de tal forma que lágrimas, ranho e saliva voavam por toda parte, como se fosse desmaiar a qualquer momento, e Union ao lado. Estava tão assustada que tremia. Megumin, por outro lado, acrescentou combustível ao fogo. Ei, Union viu claramente? Essa é a verdadeira atitude daquele homem em relação às mulheres. Seu comportamento anterior era falso. Depois que você formar uma equipe com ele, será suprimida e oprimida. Tudo sobrará para você fazer. Se ousar desobedecer às ordens dele, ele baterá em você diretamente. Esse cara é um canalha. Você realmente quer se tornar companheira de equipe dele?
Yunin originalmente queria dizer algo como Sr. Sato não é esse tipo de pessoa. Mas, vendo Aqua sacudida até que seus olhos revirassem, suas palavras de negação ficaram presas na garganta. Eu acho que pode haver algum mal-entendido. Recordando as palavras da cartomante antes de deixar a vila, Yunin acrescentou. Além disso, o atual Sr. Sato, ele não se parece com a pessoa mencionada por Socket? Ao ouvir Yunin mencionar isso, Megumin também recordou as palavras da cartomante sobre seus futuros companheiros de equipe. Embora na época Socket tenha percebido rapidamente que algo estava errado, corando enquanto cobria a bola de cristal com as duas mãos, tentando esconder as imagens ruins. O rosto de Megumin escureceu repentinamente. Isso não seria ainda pior. O que é ainda pior? Após Aqua ceder e entregar o pergaminho de missão para derrotar um grifo a Sato Hikaru como compensação, ele a perdoou temporariamente. Mas no momento em que se aproximou, ouviu Megumin falando sobre algo ruim, pausando antes de perguntar curiosamente. É porque não há lugar para banheiro. Quer que eu exploda um buraco para você usando magia explosiva? Antes disso, por favor, encha o buraco na sua cabeça primeiro. Como uma pessoa normal pode pensar nesse tipo de coisa? Cerrando os dentes, ela esperou Sato Hikaru olhar para ela e, lembrando-se de algo, acrescentou imediatamente. Além disso, o clã dos demônios carmesins não precisa ir ao banheiro. Por que você age mais surpresa do que eu? Sato Hikaru não levou as palavras de Megumin a sério. Foi Yunin quem olhou para Megumin surpresa. Embora Yunin não dissesse nada, era fácil entender o que se passava. Parecia que as palavras então o clã dos demônios carmesins não precisa ir ao banheiro. Por que eu não sabia disso? Estavam escritas em seu rosto. Então, era Yunin quem queria ir ao banheiro? Então espere um momento, tentarei ver se consigo usar magia de terra para criar um banheiro para você. É por isso que eu disse que não era uma questão de ir ao banheiro. Ouvindo Sato Hikaru, Megumin estava tão irritada que queria pular e bater na cabeça daquele bastardo com seu cajado. Qual é o sentido de um tratamento diferenciado tão pouco claro? Existe um problema? Desviando do ataque furtivo de Megumin, Sato Hikaru disse com naturalidade. Yunin é minha companheira de equipe, claro que tenho que cuidar dela de forma especial. Essa declaração era tão razoável e lógica que Megumin não pôde refutar. Isso? Yunin ficou timidamente ao lado enquanto puxava o canto da saia, mordeu o lábio inferior e sussurrou. Então eu vou incomodar o Sr. Sato. Yunin, você realmente precisa disso. Com uma frase, Megumin e Sato Hikaru foram silenciados imediatamente. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 32. O que é você, sistema? Eu renasci. Mergulhando o corpo na casa de banho, Sato Hikaru exibiu um sorriso feliz enquanto se encostava na parede e fechava os olhos. Obviamente seu corpo passará por um fortalecimento a ponto de ser mais forte que um demônio, e fora a luta com Roshi, ele não fizera nada mais. Mas porque havia 2 indivíduos barulhentos na equipe, Sato Hikaru estava mentalmente exausto. Comparado ao agora, onde podia ter um banho quente relaxante e pacífico, seu medidor de felicidade estava cheio ao máximo. Entretanto, Sato Hikaru não era tão arrogante a ponto de realmente dormir na casa de banho. Ele apenas fechou os olhos e meditou um pouco enquanto planejava o que faria a seguir. Primeiro, o valor restante do pacote de presente para novatos é cerca de 80.000 eris, além dos 500.000 eris da recompensa da tarefa por derrotar um grifo. Embora não fosse muito, por um tempo não há necessidade de se preocupar com dinheiro. Falando em dinheiro, Sato Hikaru lembrou-se repentinamente e olhou para seus painéis de atributos, perguntando ao sistema em seu coração. Sistema, acho que há algo errado. Eu não tenho a regra de ouro de classificação ES. Por que minha renda de hoje é tão baixa? Primeiramente, neste mundo, 500.000 eris valem o salário de alguns meses de uma pessoa comum. Até mesmo Megumin só conseguiu vender o gato por 300.000. Como você ainda considera 500.000 pouco? Não é muito. Demais? Não é nada. Balançando a cabeça enquanto dizia palavras herdadas de Confúcio, bem como palavras que foram popularizadas por um certo Sr. Kong, que as plagiara mas não era considerado um ladrão, Sato Hikaru não tinha a menor intenção de deixar o sistema em paz. Este número poderia ser considerado muito bom para outras pessoas, mas para uma regra de ouro de classificação ES, isso é exagero, não é? A classificação ES não deveria ser tão forte a ponto de estar além do reino da possibilidade? Mas no final, é apenas 500.000? A recompensa principal não são os 500.000. A recompensa principal não são os 500.000? O que você quer dizer? Mas desta vez, o sistema não respondeu, obviamente não pretendendo mais dizer a Sato Hikaru diretamente. Contudo, isso era o bastante. Afinal, Sato Hikaru não era Aqua, então ele poderia adivinhar facilmente após ser lembrado pelo sistema, e mais uma vez revisou as coisas que fizera hoje. Poderia ser que na guilda houvesse aquelas missões relacionadas a coelhos com chifres, ou que Roshi tivesse uma recompensa. No entanto, para ser considerada uma grande recompensa, provavelmente é a última. Após pensar cuidadosamente, ele sentiu que estava certo. Para Roshi, um demônio de alto nível que estava ativo há muito tempo neste mundo, não ter uma recompensa seria estranho. No entanto, o registro por derrotar Roshi foi gravado no cartão de trabalho de Aqua. Depois que sairmos, vamos convidar Aqua para uma bebida. Planejo compartilhar parte das recompensas da subjugação do grifo com ela, e pedir para que ela me dê seu cartão para enviar a tarefa. Aquele sujeito deveria me entregar obedientemente seu cartão de trabalho. Entretanto, ele tinha acabado de entrar na casa de banho. Se fosse sair agora, Sato Hikaru sentiria que saíra perdendo novamente. Além disso, o registro estava com Aqua.
Se ele não esperasse por ela, não faria sentido nem mesmo se chegasse à guilda cedo. Porém, essa situação atual, onde ele sabia que havia uma recompensa mas não sabia qual era, deixava Sato Hikaru muito desconfortável. Ei, sistema! Após se conter por um tempo, no final Sato Hikaru não suportou e perguntou ao sistema. Afinal, eu adivinhei a resposta. Você não pode simplesmente me dizer quão grande é a recompensa? Você é uma criança pequena? Além disso, por favor, não seja tão míope. Além de dinheiro neste mundo, ainda existem muitas coisas que são mais importantes do que dinheiro. Oh, como por exemplo, você não acha que a interface do sistema mudou? Mudança? Coçando a cabeça, Sato Hikaru abriu a interface do sistema e olhou por toda parte. Após verificar cuidadosamente, ele disse de repente, então é isso. Você finalmente percebeu? Sistema, você, poderia ser que esqueceu de me dar uma recompensa de tarefa? Parabéns, anfitrião, por completar a tarefa. Derrotar demônio de alto nível host. Recompensas recebidas. 3 caixas misteriosa comum. Parabéns ao anfitrião por plantar informações com sucesso no mundo. Obteve progresso de semeadura, 5%. Hein? Progresso de semeadura? Vendo que havia realmente uma recompensa de tarefa, Sato Hikaru abriu os olhos surpreso. Mas quando viu a última informação, Sato Hikaru piscou os olhos em confusão, antes de dizer aturdido, certo. A primeira vez que viu o sistema, você parecia ter me dito que há algum tipo de sistema de semeadura? Finalmente recordando o nome do seu próprio sistema, ele olhou para o progresso de semeadura na seção de recompensas e perguntou imediatamente ao sistema. Qual é a conexão entre essa implantação de informação e o progresso de semeadura? Qual é o seu uso? Além disso, desde a transmigração, você não me explicou o motivo de me escolher e também, qual é a razão para me transmigrar para este mundo? Capítulo 33. O sistema da muda. Então, por que você me escolheu? Além disso, por que você me transmigrou para este mundo? O motivo da escolha do anfitrião deve-se à singularidade do mesmo. Transmigrar o anfitrião serve para permitir que ele plante sementes nos incontáveis mundos. Ah, isso, as palavras que você mencionou quando começou não eram uma piada? Ele nunca pensou que o sistema estivesse falando sério. Sato Hikaru, que era um veterano em ler incontáveis livros e assistir a inúmeros vídeos em suas 2 vidas, corou. Plantar sementes ou qualquer outra coisa, isso não é um pouco. Yain, não olhe para mim assim, na verdade, sou bastante conservador. O anfitrião assistiu Naruto. Você deve entender o conceito da árvore divina, certo? O sistema ignorou os pensamentos desviados de Sato Hikaru e continuou a explicar seriamente. O chamado plantar sementes é semelhante ao conceito de plantio de árvores divinas pelo clã Otsutsuki. No entanto, o que o anfitrião precisa fazer é plantar informações suficientes em outro mundo e estabelecer um canal de energia estável para irrigar a semente. Finalmente, quando a árvore tiver crescido, você poderá tomar para si a energia e a autoridade daquele mundo. Então, estou aqui para destruir este mundo? Nesse caso, não será bom usar meu próprio nome? É tarde demais para mudar meu nome para Otsutsuki Hikaru. Diante da explicação do sistema, Sato Hikaru reclamou imediatamente. Há também um Rinnegan, Tenseigan, etc. padrão do clã Otsutsuki. Se não for possível, você não pode primeiro me dar um Mangekyou Sharingan eterno? Este é apenas um exemplo para ajudar o anfitrião a entender. Na realidade, existe uma grande diferença entre o que os Otsutsukis fazem e o que o anfitrião fará. Primeiro, o mundo não definhará devido ao crescimento da árvore mundo, ao contrário da árvore divina que saqueava imediatamente a energia do mundo. A árvore mundo estabelecerá um ciclo de energia virtuoso. Não apenas não terá energia para definhar, mas, pelo contrário, promoverá a evolução do mundo. Entendi, nossa árvore é mais ecológica e eu sou um membro da equipe de plantio de árvores responsável pelo reflorestamento. Sato Hikaru, que mal podia ser considerado como tendo entendido, acenou com a cabeça e então perguntou novamente a questão anterior. Sendo esse o caso, por que você me transmigrou? Eu não poderia plantar a semente no meu mundo anterior primeiro? Porque no mundo original já existe uma árvore mundo. Embora a árvore mundo do mundo original tenha estabelecido um ciclo virtuoso, no final, há um limite máximo para um único mundo. O mundo parou de se transformar nos últimos milhões de anos. A fim de buscar a evolução, a vontade inconsciente do mundo e da árvore mundo deu à luz este sistema. Então você é a criança do mundo? Esfregando o queixo, Sato Hikaru tentou resumir. Em suma, a árvore mundo no mundo original atingiu o limite evolutivo. Para permitir que o mundo continue a evoluir, um sistema nasceu. Então, ele foi vinculado a mim e queria que eu fosse a outros mundos para plantar árvores mundo. Ao me unir à árvore mundo em outro mundo, o mundo pode continuar a evoluir, certo? Correto. Então, por que eu? Porque o anfitrião é uma existência especial que rompeu a barreira mundial. É mais seguro e estável para o sistema ser vinculado ao anfitrião ao atravessar a barreira mundial. Entendido, a primeira vez é difícil, a segunda vez já é familiar. Esse assunto de transmigração ainda precisa ser feito profissionalmente, certo? Você pode colocar dessa forma. Sato Hikaru realmente não esperava que fosse escolhido pelo sistema por tal motivo. Mas não parecia haver nada de errado com isso. Pessoas experientes sempre seriam melhores do que as inexperientes. Quanto ao que o sistema disse, o objetivo principal é promover a evolução do mundo. Sato Hikaru considerou isso cuidadosamente por um tempo e sentiu que as coisas mencionadas pelo sistema deveriam, muito provavelmente, ser a verdade. Afinal, para um mundo evoluir e romper barreiras, ele definitivamente precisaria ser diferente das pessoas comuns. Assim como no romance de Wuxia que ele leu em sua vida anterior. Aqueles especialistas que haviam atingido o limite para poder continuar a melhorar precisariam romper o vazio e encontrar um lugar com energia suficiente. Um mundo com o limite máximo mais alto. Mas e quanto a um mundo que atingiu seu limite máximo? Romper o vazio?
Seria romper a si mesmo. Isso seria suicídio ou uma descoberta? Além disso, se olharmos para o mundo como uma entidade real, como um grupo ou um país, o comportamento de romper o vazio é muito errado. Não importa como você olhe, era como se um grande mundo estivesse explorando o mundo fraco e estivesse até bloqueando a possibilidade de evolução do mundo fraco. Afinal, aqueles personagens fortes que poderiam ajudar o mundo a evoluir esfaqueariam o mundo ao romper o vazio e ir em direção a um mundo de nível superior devido a razões como o mundo não poder sustentá-los, ou não haver mais caminho para progredir. Embora Sato Hikaru ainda não pudesse entender por que esses personagens fortes que não conseguiam nem mesmo quebrar uma estrela, seriam tão poderosos que o mundo não poderia suportá-los. Se você olhar por esse lado, o mistério entre os mundos é, na verdade, muito profundo. Depois de suspirar, Sato Hikaru deixou o assunto de lado. Afinal, para ele, esse assunto estava muito distante, era melhor apenas esquecê-lo. Além disso, em vez de se preocupar com o relacionamento social entre os mundos, para Sato Hikaru, os assuntos diante de seus olhos ainda eram mais importantes. Consegui 5% de progresso após derrotar Host? Então, qual é o progresso atual de semeadura neste mundo? Progresso de semeadura do mundo atual, 10%. São 10%? De onde vieram os outros 5%? Quando o anfitrião levou a deusa para longe do reino de Deus, isso causou uma flutuação que permitiu a semeadura. Parecia que Aqua é pelo menos útil para alguma coisa, mas como causou um distúrbio, então o assunto de Aqua já é conhecido por todos no reino de Deus. Mas não há interferência alguma. Falando do céu, Sato Hikaru lembrou-se de que ontem, quando estava organizando as trapaças tiradas de Aqua, notou alguns relatórios. Capítulo 34. Informações complexas do mundo. Na verdade, quando Sato Hikaru estava assinando o lote de trapaças de Aqua ontem, ele notou alguns problemas. Em primeiro lugar, essas trapaças não eram tão valiosas quanto ele pensava inicialmente. De fato, para o reino de Deus, essas coisas eram produtos produzidos em massa. Como até tipos como Força Monstruosa, que eram talentos bastante comuns, Sato Hikaru notou que havia dezenas deles na pilha de trapaças. Os outros talentos e equipamentos também têm muitas duplicatas, incluindo o artefato que ele havia dado a Yuniun. Sato Hikaru, na verdade, tinha mais 3 itens daqueles. Em segundo lugar, o nível dessas trapaças não era muito alto. Antes disso, Sato Hikaru só tinha alguns palpites vagos. Tomando novamente a Força Monstruosa, esse tipo de talento aumentava os atributos básicos. Sato Hikaru atingiu o limite após assinar 3 deles. Depois disso, independentemente da quantidade de trapaças que ele assinava, não havia mais aumento. Mas o que realmente permitiu a Sato Hikaru confirmar o problema no nível dessas trapaças foi, na verdade, a batalha de hoje com Host. Embora Host fosse um demônio de alto nível especializado em força, sua força deveria estar entre as melhores deste mundo, mas estava, na verdade, muito atrás do topo do grupo. Sem mencionar o demônio de alto nível no inferno, ainda havia vários tipos de duques do inferno e até mesmo reis demônios por lá. Mesmo apenas contando aqueles no castelo do rei demônio deste mundo, onde havia muitos monstros reais. Logicamente falando, para uma pessoa como Sato Hikaru que possuía 3 níveis de talento de força monstruosa, mesmo que o poder explosivo não pudesse ser considerado invencível, pelo menos deveria ser capaz de se espremer estavelmente na elite. Mas aparentemente a força pura nem sequer superou Host. Embora isso também se devesse ao fato de Sato Hikaru nunca ter passado por treinamento e não conhecer o truque de como exercer força, o que resultou em muito desperdício. Mas para não se equiparar a um mero demônio de alto nível, só se pode imaginar o nível desses talentos. Mas por outro lado, este reino de Deus parece administrar vários mundos, é impossível fazê-lo sem alguma base. Falando do reino de Deus, Sato Hikaru reagiu de repente e perguntou ao sistema: como o reino de Deus pode controlar tantos mundos? É apropriado usá-lo como a primeira parada para um novato? Não se preocupe, não pense que apenas porque o reino de Deus controla muitos mundos, a situação interna deles é unida. Sem mencionar sair da barreira mundial, o que eles realmente controlam não são mundos diferentes, mas meramente planetas diferentes. Então tudo bem, a grandeza deles caiu imediatamente, embora para mim, atualmente, eles ainda sejam muito fortes. Depois de descobrir que o reino de Deus apenas blefa com as pessoas e, na verdade, não era tão poderoso quanto ele pensava que eram, Sato Hikaru deu um suspiro de alívio. Afinal, se fosse realmente do tipo que ele pensava, onde seu superpoder abrangia vários mundos, se ele acidentalmente os ofendesse, ele ainda seria esmagado até a morte, mesmo que escapasse de volta para seu mundo original. Mas agora que ele sabia que essas pessoas estavam apenas brincando em planetas diferentes no mesmo mundo, então não havia necessidade de se preocupar mais. Se ele realmente não pudesse fazer nada, poderia apenas deixar o sistema levá-lo para casa e pronto. Certo. Qual é o progresso necessário para a semeadura para que eu possa voltar? Se você apenas desejasse transmigrar de volta para o seu mundo original, até 0% está bem. Então, qual é o preço? Se não houver informações suficientes implantadas após deixar o mundo, seria difícil localizar a posição do mundo novamente. Então, não é possível retornar mais. Qual é o progresso para que a transferência possa ser estável? A semeadura da árvore mundo é separada em 5 estágios. Para estabelecer uma transferência estável, você precisa atingir o primeiro estágio, 10%.
Diante da pergunta de Sato Hikaru, o sistema não escondeu nada e deu imediatamente uma introdução a Sato Hikaru. Para tornar mais fácil de entender, uma explicação da semeadura será dada. 10% é o estágio de semeadura. Uma vez atingido, uma transferência estável pode ser estabelecida através da muda da árvore mundo. Mas para evitar danos ao núcleo da árvore mundo, cada transmigração exigirá um período de descanso. 30% é o estágio de germinação. As mudas basicamente sobreviveram e estabeleceram um ciclo ecológico básico, podendo realizar a transferência a qualquer momento limitado ao anfitrião. Se houver passageiros adicionais, mais energia seria consumida. Dependendo da força do passageiro, um período de descanso será necessário. 60% é o estágio maduro. A árvore mundo cresceu, teria integrado metade da energia e autoridade do mundo, e deveria ser possível estabelecer um canal transfronteiriço estável. 100% é o estágio maduro, estágio de floração. Este estágio é o objetivo final. A situação específica após alcançá-lo era atualmente incapaz de ser deduzida devido à insuficiência de informações. Aos 60% já existe uma palavra de probabilidade e no final, há também uma com informações insuficientes, mas tudo bem. Olhando para os 4 estágios explicados pelo sistema, Sato Hikaru não pôde deixar de reclamar. Não foi acordado ter 5 estágios? Como é 100% no 4º estágio? Porque o mundo onde o anfitrião está localizado atualmente é a primeira tentativa de plantar a árvore mundo em outro mundo. O progresso atual é de apenas 10%. Há uma enorme falta de informações e, portanto, é impossível deduzir informações precisas. O 5º estágio da árvore mundo é o estágio de frutificação. Este estágio só poderia ser alcançado uma vez que tenha atingido o limite do mundo atual, semelhante ao do mundo original, e incapaz de romper. Se o plano correr bem, este estágio nunca virá. Não há nada de errado na maneira como você colocou. Se você pudesse realmente analisar a situação nos últimos estágios, eu teria me perguntado se você estava me enganando antes. Sato Hikaru relaxou todo o corpo, encostou-se na lateral da banheira e riu, não comentando sobre o 5º estágio que nunca viria. Ele apenas fez a última pergunta em um tom casual. Então, o que posso obter após plantar com sucesso a árvore mundo? Capítulo 35. Aqua infantil Senhor Sato. Aqua, que acabará de sair do banho, viu Sato Hikaru sentado na área de descanso e caminhou imediatamente até ele, dizendo com expectativa: eu quero beber leite. Respondendo friamente, Sato Hikaru mudou para uma posição mais confortável e então, não houve mais nada. Aqua, que esperava ansiosamente, viu que Sato Hikaru não deu mais resposta, estendeu a mão e disse naturalmente: dê-me dinheiro, quero comprar leite. Esta manhã, antes de sairmos, eu não lhe dei um pouco de dinheiro para despesas? Eu usei tudo. Vendo a expressão natural de Aqua, Sato Hikaru ficou sem palavras. Ele nunca pensou que esta deusa pudesse ser tão descarada. Sua primeira reação foi rejeitar. Afinal, considerando o caráter de Aqua, se ele cedesse a ela hoje, esse tipo de situação ocorreria novamente pela segunda, terceira vez e assim por diante. Mas lembrando de sua trágica experiência ontem no hotel, onde Aqua quase arruinou sua reputação porque ele a rejeitou. Então, olhou para os espectadores ao redor que olhavam em sua direção devido à aparência de Aqua. Aqui, no final, Sato Hikaru cedeu e deu a Aqua o dinheiro para comprar leite, mas, seguindo o princípio de não sofrer prejuízo, ainda ordenou: ajude-me a pegar um também, e não se esqueça da parte de Yunil e da outra pessoa. Deixe comigo. Sato Hikaru, que originalmente não estava muito preocupado, quando viu o olhar confiante de Aqua, teve de repente um mau pressentimento. Mas depois de pensar sobre isso, era apenas comprar algumas garrafas de leite, o que poderia acontecer? Então, Sato Hikaru não disse nada e apenas olhou para Aqua, sinalizando para ela ir rapidamente. Depois disso, Sato Hikaru não prestou mais atenção à situação de Aqua e continuou a se comunicar com o sistema em sua mente. Como atingiu 10%, não deve haver problema para eu deixar este mundo e retornar, certo? Sim, mas você precisaria dar à muda um período de resfriamento. Quanto tempo é esse período? De acordo com a força atual do anfitrião, precisaria de cerca de meio mês. Então tenho uma pergunta final. Se eu deixar este mundo, o tempo pararia? Não importa quanto tempo eu fique fora, quando eu retornar, será apenas um momento aqui. Se esse fosse o caso, quando a muda teria tempo para descansar? Isso. Sendo dito pelo sistema de tal maneira, Sato Hikaru sentiu de repente que sua pergunta era um pouco estúpida. Mas não seria possível para ele apenas aceitar, então Sato Hikaru apenas respondeu e jogou de volta para o sistema. Eu li em romances que outros sistemas poderiam fazer isso. Como você não pode? Como pode ser, sistema? Espere até que a árvore mundo tenha crescido até certo ponto e tenha dominado a autoridade do tempo do mundo, então seria possível. Por exemplo, no mundo original, quando o anfitrião retorna, você aparecerá exatamente no momento em que partiu, ninguém será capaz de notar qualquer anormalidade. Então, qual é o progresso necessário para ser capaz de fazer isso? Pelo menos 30%. Depois disso, dependeria de quando a exosfera estabelecida pela árvore mundo puder envolver o escopo do tempo. Então, ainda é uma questão de aparência. Sato Hikaru curvou os lábios infeliz. Depois de ouvir a informação, Sato Hikaru lembrou-se imediatamente das 3 caixas de mistério comuns que ele acabará de abrir. Sato Hikaru pensou originalmente que o presente fornecido pelo sistema era extremamente poderoso. Afinal, no tutorial para novatos, havia um aro dourado e um mantra de aperto que causaram um certo grande sábio, que não queria ser nomeado, a tropeçar. Depois disso, houve vários tesouros, bênçãos e até mesmo um bastão de cura foi trazido. Embora aquele abriu naquela época fosse uma caixa de mistério de luxo, e aquele obteve desta vez por derrotar Host fosse apenas 3 caixas de mistério comuns. No entanto, a partir da contagem de palavras, há apenas uma diferença de uma palavra. Como a diferença no prêmio poderia ser tão grande? Então,
Sato Hikaru olhou para a mensagem do sistema quando ele abriu a caixa de mistério e confirmou uma coisa. Parabéns ao anfitrião por abrir 3 caixas de mistério comuns, obteve habilidades, pesca intermediária, corte avançado de flores, natação iniciante. Essas recompensas poderiam realmente ser jogadas no mar. Falando nisso, sistema, as coisas obtidas da caixa de mistério estão relacionadas aos arredores? Olhando para as 3 recompensas novamente, Sato Hikaru teve de repente um pensamento. A razão pela qual obtive um item tão bom quando abri a caixa de luxo foi porque eu estava no escritório de Aqua no Reino de Deus. Desta vez, quando abri as 3 caixas misteriosas comuns, 2 delas estavam relacionadas à água. É porque naquela época, eu estava no banho. O nível de recompensa obtido de caixas de mistério de qualidade diferente é obviamente diferente. Quanto ao conteúdo, é completamente aleatório. Não relacionado aos arredores, depende apenas da sorte do anfitrião. Sato Hikaru. O leite chegou. Ah, obrigado. Assim que Sato Hikaru estava se sentindo um pouco para baixo devido ao ataque do sistema, Aqua retornou, trazendo uma garrafa de leite para cá. Sato Hikaru não pensou muito, recebeu o leite, agradeceu-a e provou. Porque este leite de outro mundo não tem um cheiro de leite. Depois de estalar a boca, Sato Hikaru, que sempre sentiu que o sabor não estava certo, olhou para o leite em sua mão. Quando ele viu claramente as impressões digitais de suas mãos através do líquido na garrafa de vidro. O leite em outro mundo não apenas não tinha gosto de leite, até a cor é como água pura. Dizendo uma palavra de elogio enquanto olhava para o leite em sua mão, ele levantou a cabeça e olhou para a Aqua, que sorria lisonjeiramente, enquanto ainda tinha um traço de branco em seus lábios. Veias saltaram na testa de Sato Hikaru, e ele jogou o leite diretamente no rosto de Aqua. Você realmente pensa que eu vou dizer isso? Capítulo 36, Recompensa. Guá, eu acabei de secar minhas roupas. Aqua, que ficou molhada por causa de Sato Hikaru, falou enquanto chorava sem lágrimas. Agora não tenho outras roupas para trocar. O iniciador de tudo, o Sr. Sato Hikaru, viu isso e suspirou, sentindo-se de repente tão estúpido. Ele nunca pensou que apenas por causa de seu próprio princípio de não ter prejuízo, ele pediu a Aqua apenas para uma tarefa. No final, esse sujeito, provavelmente para se vingar dele, secretamente bebeu a garrafa de leite e encheu-a com água da piscina ornamental para ele beber. Esse tipo de ato travesso de vingança realmente deixou Sato Hikaru confuso se era apenas um ato infantil ou algum tipo de vingança. Isso realmente deixou Sato Hikaru mudo e o tornou incapaz de ser sério com ela. Não importa, eu sei o que você está pensando. Não é apenas querer a recompensa por aquele grifo. Olhando para a Aqua, que parecia culpada e cujos pensamentos haviam sido expostos, Sato Hikaru forçou um sorriso. Embora aquele grifo tenha sido morto por mim, francamente falando, você foi quem o atraiu, então 1/3 da recompensa desta tarefa será dado a você. Sério? Viva! Ao ouvir que teria uma parte da recompensa, Aqua, que ainda estava chorando sem lágrimas por causa de sua roupa molhada agora há pouco, recuperou seu espírito. Em resposta, Sato Hikaru acenou com a cabeça com um sorriso. Sim, então me dê seu cartão de aventureiro mais tarde, eu o devolverei a você junto com a recompensa mais tarde. Ao ouvir isso, Aqua piscou os olhos, parecendo ter percebido algo de repente, cobriu seu sorriso maligno e disse, entendo. É porque você precisa do meu cartão de aventureiro para poder obter a recompensa, certo? Vendo a mudança na expressão de Aqua, Sato Hikaru teve de repente um mau pressentimento. Bem, não há nada que possamos fazer quanto a isso. Aqua aproximou-se de Sato Hikaru e bateu levemente nele com o ombro, e então mostrou um olhar de angústia bastante falso. Eu saí da cidade tão cedo de manhã para procurar o grifo. Depois que ele foi encontrado, fui perseguida por toda parte pelo grifo. 30% da recompensa é muito pouco, certo? Erguendo a sobrancelha, Sato Hikaru olhou para Aqua e disse, então, quanto você acha que é adequado? Vendo que era realmente como ela pensava, os olhos de Aqua brilharam e imediatamente ela levantou seus 5 dedos. Pensou por um momento e então levantou outros 2 dedos e disse, eu quero 80%. Então, o que você quer dizer com os 7 dedos que me mostrou? Além disso, você imediatamente diz 80% de uma vez, você é realmente ousada. Sem palavras diante desse show mentalmente retardado, Sato Hikaru pegou seu próprio cartão de aventureiro, mostrou o registro de matar o grifo e falou, não se esqueça. Seu cartão de aventureiro apenas registrou a tarefa, mas não tinha um registro importante de subjugar o grifo. E verificar se uma tarefa foi concluída é feito conferindo o registro. Aqua, que recebeu o contra-ataque, deu um passo para trás em pânico, depois pareceu ter se lembrado de algo. Então, e se eu não cooperar? Você não tem o registro de aceitar a tarefa, então você também não pode receber o dinheiro. Depois de falar, Aqua pensou por um momento no final, ainda deu um passo para trás. Se 80% não for possível, então eu quero 50%, se não, então esqueça. Falando nisso, antes de sair da guilda esta manhã, eu perguntei propositalmente à senhorita Luna. Diante da ameaça de Aqua, Sato Hikaru ainda sorriu e disse, perguntei à senhorita Luna se caso eu encontrasse um monstro com recompensa no deserto, mas não aceitasse a tarefa, eu receberia a recompensa ao retornar. Por que você não adivinha o que a senhorita Luna disse? O que ela disse? Aqua, que sentirá que algo não estava certo, mudou seu comportamento arrogante e perguntou cuidadosamente. No entanto, Sato Hikaru, olhando para a postura dela, sentiu que se dissesse algo errado, essa garota definitivamente imediatamente ajoelharia no chão e choraria por perdão enquanto abraçava sua perna. Não deveria ser possível, certo? Balançando a cabeça e jogando fora esse pensamento, Sato Hikaru estendeu a mão com indiferença e disse, a senhorita Luna disse que desde que você relate claramente a guilda, basta adicionar a tarefa.
Depois de ouvir a resposta, Aqua ficou em silêncio por alguns momentos e então... Senhor Sato, sinto muito. Este é o cartão de aventureiro da pequena, por favor, aceite-o. Vendo Aqua ajoelhada no chão enquanto entregava seu cartão de aventureiro com ambas as mãos para ele, Sato Hikaru fingiu não ver e apenas passou por Aqua enquanto murmurava. Mas parece que adicionar a tarefa exigirá taxas operacionais adicionais. Espero que a taxa operacional não custe 80% da recompensa, caso contrário. Seria um prejuízo para mim. Senhor Sato, por favor, perdoe-me, eu estava errada, por favor, não me abandone. Tudo bem, tudo bem. Sato Hikaru, que estava preparado para Aqua chorar e pular nele, torceu o corpo, esquivou-se e rapidamente impediu Aqua de continuar a chorar. Então, ele se agachou sorrindo na frente de Aqua, deu um tapinha na cabeça dela e disse: Agora, por que você não me diz qual parte você quer? 30% está bem. Sim, deixe-me primeiro ir perguntar a Luna quanto é a taxa de operação. Aqua, que teve a situação revertida e estava agora sendo ameaçada, embora relutante, ainda estendeu 2 dedos. 20% é o suficiente. Como esperado, não é bom incomodar Luna o tempo todo. Capítulo 37. Redenção. Hoje, no refeitório da guilda, um ambiente barulhento e impregnado pelo cheiro de cerveja barata e carne grelhada. Sato Hikaru bateu o menu sobre a mesa de madeira com autoridade e declarou para Megumin e Yunin: peçam o que quiserem comer. Como as despesas de viagem estavam quase esgotadas e Megumin vinha limitando-se a alimentos baratos e econômicos nos últimos 2 dias, seus olhos brilharam intensamente. Ela pressionou as mãos sobre o menu e questionou incrédula: tem certeza de que podemos pedir qualquer coisa? Não se preocupem, tivemos um pequeno lucro hoje. Fazendo um gesto sugestivo com os dedos, indicando dinheiro, Sato Hikaru deu um tapinha no ombro de Aqua. Aqua, você também coma o que desejar. Se quiser algo para beber, até álcool está liberado. Bem no momento em que Sato Hikaru estava prestes a fazer uma declaração audaciosa, Megumin, que estava prestes a tomar o menu, tossiu levemente. Falando em álcool, embora a guilda possua muitas bebidas caras que não constam no menu, como aventureiros, devemos agir de acordo. Beber cerveja ou algo similar é muito mais apropriado. Ao terminar, Megumin lançou um olhar significativo para Sato Hikaru, que já estava coberto de suor frio. Aquilo era um sinal. Não, aquilo já estava passando dos limites. Sim, esta noite cerveja é o suficiente. Limpando o suor da testa, Sato Hikaru sorriu nervosamente e mudou de assunto. De qualquer forma, por que vocês não pedem algo primeiro? Vou ali entregar a missão e já volto. Após dizer isso, ele lançou um olhar para Megumin que dizia claramente: por favor, segure a onda, e moveu-se em direção ao balcão quase como se estivesse fugindo. Que perigo, quase me esqueci do quão profundo é o buraco financeiro que bebidas alcoólicas podem cavar. Enquanto observava secretamente Megumin, que o salvara em um momento crítico, Sato Hikaru refletia sobre sua situação. Ele havia acabado de chegar a este mundo, e após conseguir uma pequena quantia, quase perdeu o controle. Isso não deveria acontecer. Na próxima vez devo ser mais calmo, especialmente ao falar em pagar bebidas para Aqua. Devo considerar as coisas 3 vezes antes de agir. Caso contrário, se eu falir após apenas uma rodada e ainda ficar devendo milhões de eris, seria um desastre absoluto. Enquanto pensava, Sato Hikaru alcançou a mesa de Luna e entregou a missão de subjugar um grifo, bem como os cartões de aventureiro dele e de Aqua. Senhorita Luna, por favor, verifique a conclusão da missão. Certo, por favor, espere um momento. Ela pegou a lista de tarefas e os 2 cartões, conferiu tudo e confirmou que não havia erros. Olhando para Sato Hikaru, ela sorriu. Confirmo que a missão de subjugar o grifo, aceita hoje, foi concluída com sucesso. A recompensa da missão é de 500 mil eris. O valor será liberado pela guilda, a taxa operacional é 0, totalizando 500 mil eris líquidos. Por favor, confirme. Enquanto falava, Luna retirou uma bolsa de moedas debaixo do balcão e a deslizou para Sato Hikaru. Não precisa de confirmação. Eu confio na senhorita Luna. As palavras soaram gentis, mas na realidade, no momento em que viu a bolsa de dinheiro, Sato Hikaru ativou o olho da percepção e após confirmar que a quantia estava correta, ele aceitou. Estes são os cartões de aventureiro da sua equipe, por favor, guardem-nos com cuidado. Provavelmente por ter ouvido esse tipo de bajulação tantas vezes, Luna apenas exibiu um sorriso leve. O Sr. Sato e a senhorita Aqua são realmente fortes. Obviamente, ambos registraram-se apenas ontem e hoje já puderam caçar um monstro perigoso como um grifo. Sorte, apenas sorte. Olhando para os lados e confirmando que a maioria das pessoas no restaurante estava concentrada em suas próprias refeições, e que quase ninguém estava perto do balcão, Sato Hikaru colocou a mão sobre a mesa, aproximou-se de Luna e perguntou em voz baixa: hoje também encontramos um demônio de alto nível chamado Host. A guilda possui recompensas relacionadas? Demônio de alto nível? Fora de Excel? Ao ouvir a pergunta, Luna não respondeu imediatamente. Até o sorriso amistoso em seu rosto desapareceu. Ela perguntou solenemente: onde vocês o encontraram? Sabem por que ele veio a Excel? Ou possuem qualquer outra informação? Por favor, não se apresse tanto, senhorita Luna. Retirando o cartão de ocupação de Aqua, Sato Hikaru apontou para o registro de abates e disse: aquele demônio foi subjugado por nós. Então não há necessidade de se preocupar. O quê? Até um demônio de alto nível foi subjugado. Desta vez, Luna ficou verdadeiramente surpresa. Se fosse apenas subjugar um grifo, embora fosse um feito forte, em Excel ainda existiam pequenas equipes capazes disso. Além disso, havia um espadachim mágico chamado Mitsurugi Kyoya, que também havia sido enviado para Kapuraaqua, e ele também subjugaram Drake logo após se registrar. Por isso, quando soube do grifo, Luna apenas achou que eles eram competentes.
mas se incluísse um demônio de alto nível. Sinto muito, Sr. Sato, se for um demônio de alto nível. Posso perguntar se há alguma prova? Ainda precisa de prova? Diante da óbvia descrença de Luna, Sato Hikaru franziu a testa, sentindo-se um pouco insatisfeito. Vendo isso, Luna apressou-se em esclarecer suavemente. Sim, coisas como restos mortais, troféus de batalha ou algo do gênero. O corpo foi completamente purificado com magia sagrada. Quanto ao troféu de batalha, pensando por um momento, Sato Hikaru retirou um chifre do inventário do sistema, algo que ele havia preparado para enviar a Komeko para que ela pudesse invocar Host. Isso pode servir como prova? Capítulo 38. Próximo objetivo. O quê? 160 milhões. Sato Hikaru arregalou os olhos e olhou para Luna em choque. Você cometeu um erro? Se não me engano, um general do exército do Rei Demônio possui uma recompensa de 300 milhões, certo? Lembrando-se da condição de Aqua quando lutou contra Dullahan e comparando-a com Host, que era perseguido por Aqua. Aquele Host realmente vale metade de um general do exército do Rei Demônio? A recompensa pelo demônio de alto nível Host é, de fato, 160 milhões. Após confirmar que o valor mencionado não estava errado, Luna observou Sato Hikaru, que ainda parecia confuso, e explicou. Este demônio sempre esteve em busca de uma existência selada. Ele saqueou várias nações e rompeu selos à força, criando revoltas enormes por todo o continente. É por isso que sua recompensa é tão alta. Ocorre que as pessoas poderosas o suficiente para subjugar um demônio de alto nível sempre estiveram na linha de frente combatendo o exército do Rei Demônio. Além disso, tirando a busca pelos selos, ele não tinha muita hostilidade contra humanos. Não houve registros de ataques iniciados contra cidades, então, até agora, não houve uma equipe criada especificamente para caçá-lo. Após ouvir a explicação, Sato Hikaru finalmente percebeu o motivo da recompensa astronômica e por que Host conseguiu viver até agora. Embora causasse problemas, seu objetivo era encontrar o selo de Volbash. Ele não era uma ameaça direta o suficiente para que guerreiros de elite gastassem recursos preciosos para eliminá-lo. Mas os problemas causados pelos selos abertos não eram pequenos, então as nações improvisaram e ofereceram uma fortuna pela cabeça dele. Parece que ainda existem muitos alvos como Host, que possuem recompensas altas, mas que por algum motivo vivem escondidos. Existem outros semelhantes perto de Axel? Existe um, mas... Luna explicou detalhadamente que de fato havia um monstro com uma recompensa alta dormindo no lago próximo a Axel. Uma serpente aquática de várias cabeças que possui sangue de dragão. Mas esse não era o tipo de alvo que era deixado em paz por falta de tempo dos fortes. Na verdade, para lidar com esse monstro, o reino enviava um corpo de cavaleiros todos os anos. Acontece que essa serpente não só tinha pele grossa, mas possuía uma magia de regeneração ridícula. Contanto que uma cabeça restasse, as outras cresciam novamente. Dizia-se que enquanto sua magia não acabasse, era impossível matá-la. Depois que o reino falhou inúmeras vezes em uma subjugação definitiva, eles optaram por enviar cavaleiros todos os anos quando ela despertava, para que, após esgotar suas forças em batalha, a serpente retornasse ao lago para um sono profundo. Embora essa solução parecesse tão precária quanto acalmar uma criança irritada, ela servia para treinar o corpo de cavaleiros. É conveniente que a guilda também precise de tempo para confirmar os detalhes sobre Host. A preparação para o pagamento da recompensa leva algum tempo. Vamos usar esse período para coletar informações sobre a serpente. Se aquele monstro for subjugado, nosso progresso aumentará em pelo menos 10%, certo? Após definir o próximo objetivo, Sato Hikaru retornou à mesa da equipe. Quando estava prestes a fazer sua refeição, percebeu um problema. Ei! Olhando para as mesas à sua frente, que estavam repletas de pratos suntuosos, exceto pelo seu lugar, Sato Hikaru sentiu sua paciência esvair-se. Mas pensando que talvez elas estivessem preocupadas com a demora na entrega de suas coisas e a comida esfriar por outros motivos, ele reprimiu seu temperamento. Riu e perguntou, por que não há comida do meu lado? Ah, com um olhar que dizia, este cara é um idiota. Aqua respondeu de forma direta, você nem pediu nada, claro que não tem porção. Isso, me desculpem. Comparada ao deboche de Aqua, a honesta Yunin agiu como um anjo e pediu desculpas sinceramente. Porque não sabíamos o que o senhor gosta então. Tudo bem, a culpa foi minha, esqueci de pedir minha própria comida antes de sair. No fim das contas, não era nada sério. Sato Hikaru não queria causar problemas e preferia uma refeição pacífica, então não disse muito mais. Ele apenas sentou-se, fez seu pedido e observou o trio com um olhar que misturava leve irritação e resignação. Uau! Não aguento mais. Sendo encaradas por Sato Hikaru, as três sentiram-se muito desconfortáveis. Para Yunin, que sofria de ansiedade social, era impossível falar. Megumin, cujo temperamento era tão explosivo quanto sua magia, explodiu. Você pode parar de olhar assim. Ai, não há outra escolha, a comida que pedi ainda não chegou. Então não pode olhar para outro lugar? Ei, este lugar é uma guilda de aventureiros. O temperamento desses sujeitos é altamente volátil. Encolhendo os ombros, Sato Hikaru fingiu estar impotente. Se eu olhasse para outras pessoas e fosse mal interpretado como uma provocação, seria problemático. Você, eu já sei, tudo bem. Cerrando os dentes, Megumin empurrou sua porção de carne de sapo gigante em direção a Sato Hikaru. Não é só o jantar? Compartilhe um pouco com você. Só não nos olhe mais com esses olhos patéticos. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!